Hoje nós vamos falar sobre o uso dos porquês. Nós temos na língua portuguesa 4 tipos de porquês. Temos porquê junto, sem acento, porquê junto, com acento, porquê separado, sem acento e o porquê separado, com acento. Quando que nós usamos cada um desses? Primeiramente, nós temos o porquê junto e sem acento. O porquê junto e sem acento é sempre utilizado quando nós estamos respondendo a alguém a alguma pergunta. Então, ele só será utilizado, gente, na resposta. Agora, nós temos também o porquê separado, também sem acento. O porquê separado, sem acento, é utilizado quando nós estamos perguntando alguma coisa. Então, quando a pergunta é no início da frase, no começo, nós vamos colocar o porquê separado. Nunca vamos utilizar o porquê junto numa pergunta. Então, porquê pergunta, porquê resposta, ok? Ambos sem acento em início de frase. E agora, quando que entram os porquês com acento? Porquê com acento separado, nós já sabemos que é em pergunta. Então, vamos até registrar aqui. Pergunta e resposta. O porquê com acento, ele vai ser uma pergunta também. A diferença é que ele vai ser sempre no final da frase. Então, sempre que tivermos uma pergunta no final da frase, será com o porquê com acento. E o porquê com acento? O porquê com acento, a gente já sabe que é uma resposta. Porém, é uma resposta que significa o motivo. Então, sempre que o porquê na resposta puder ser substituído por o motivo, será um porquê junto com acento. Aplicando cada uma dessas situações. No início da frase, por que as lojas fecharam? Eu tenho que colocar um porquê aqui. Qual porquê vai ser? Bom, temos uma pergunta, um ponto de interrogação, e estamos no início da frase. Portanto, nós teremos o porquê separado sem acento. Por que as lojas fecharam? Agora, reparem que mudou um pouquinho. Nós temos a frase: o porquê da briga, não sei. Desta forma, reparem que poderíamos trocar pela palavra o motivo. O motivo da briga, não sei. Então, nós vamos usar o porquê, mas o porquê junto e com o acento, por se tratar de uma resposta. E agora? Você não foi na aula. Por quê? Ponto de interrogação. Portanto, é uma pergunta. Como se trata do final da frase, veja que ela está aqui bem no finalzinho, nós temos que utilizar o porquê separado com acento. Então, como é final de frase, nada de letra maiúscula, tá, gente? Então, porquê separado e com acento. Você não foi na aula. Por quê? E agora, início de frase, não é pergunta, não temos ponto de interrogação, é uma resposta. Então, uma resposta porque sofri um acidente. Se é resposta e não pode ser trocado por o motivo, eu não poderia dizer o motivo sofri um acidente. Fica um pouco estranho, né? Poderia ser o motivo é que eu sofri um acidente. Veja que faltam algumas palavras no meio. Então, nós precisamos utilizar o porquê como é início de frase. Letra maiúscula, o porquê junto. Recapitulando, por que as lojas fecharam? Pergunta início de frase. Porquê separado. O porquê da briga não sei. O porquê substituído por o motivo. Portanto, é um porquê resposta com acento. Você não foi na aula. Por quê? Então, aqui nós temos uma pergunta em final de frase. Pergunta em final de frase, porquê separado com acento. E por último, porque sofri um acidente. Este porquê não pode ser substituído por um motivo, faltariam algumas palavras ali para ficar com coerência a frase, então
é um porquê resposta em início de frase junto, porque sofri um acidente. Sempre lembrando dessas regrinhas, gente, fica muito fácil. Tendo dúvida, assista de novo, curta, se inscreva no nosso canal para receber as atualizações das nossas aulas. E é isso, pessoal. Até mais!